Quero ler uma palavra com os irmãos. Eu trouxe até um tema: fel ou mel, né? Amargo ou doce. O que você prefere? Você gosta de fel ou gosta de mel? Você gosta de amargo ou doce? Depende, né, irmãos? Muita gente gosta de café amargo, né? Eu já gosto das coisas mais doces. Eu também não gosto muito de fel. Você gosta de fel? Fel é muito ruim, mas o mel é bom demais, né? Então vamos ler a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Vamos ver o que Deus tem para nós. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Pai, a tua palavra foi lida e carecemos de ouvir a tua voz, Senhor. Para isso te damos total liberdade. Fale conosco, pois queremos ouvir a tua voz e não a voz de um outro espírito, pois não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, consagrado ao Senhor. Esse povo é do Senhor e somente ao Senhor damos total atenção nesse lugar. Fale conosco, trate conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto é muito conhecido dos irmãos, certamente você já ouviu várias mensagens sobre esse texto, né? Esse texto ele conta a história de um general, um homem campeão de batalha, um general vencedor, um homem de guerra. Mas havia um porém na vida desse homem. A palavra diz: porém, ele era leproso. Então ele era um homem de batalha, ele era um vencedor de batalhas, porém leproso. Esse homem ele vai até o profeta Eliseu, como você leu, e Eliseu simplesmente manda um recado para ele. Eliseu diz: olha, manda ele tomar banho. É simples assim. Vai lá, manda ele tomar banho 7 vezes no Jordão, 7 vezes se lavar no Rio de Jordão. Naamã vai, se lava,
muito embora tenha questionado um pouco, porém, ele foi, se lavou, e aí ele é curado da sua lepra, como você acabou de ler comigo, e ele tem a sua pele completamente restaurada. E essa é a narrativa do texto desse capítulo que nós lemos. Mas eu quero pensar um pouco, não mais na história de Naamã. Eu quero pensar um pouco na história desta menina. Levar você a pensar um pouco juntamente comigo e viajar nessa palavra, né? Eu gosto de conjecturar um pouco. E o verso 2, ele diz assim, olha o que diz esse verso, irmão. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Diz a Bíblia que levaram uma menina cativa. Que menina? Uma menina. Uma sem nome. Levaram uma menina. Então eu quero pensar no seguinte. Primeiramente, irmãos, essa menina, ela foi arrancada de sua família. Ela foi tirada à força da sua família. Ela não saiu dali, ela não mudou daquele país, ela não mudou do seu habitat natural, ela não mudou porque ela queria. Ela não foi fazer, por exemplo, como muitos jovens deixam a família, vão fazer um curso, né? Vão fazer uma faculdade lá em Portugal, vão viajar. Não foi o caso dessa menina. Ela faz parte de um despojo de guerra. Ela era o que restou, ela era o resto de uma guerra. Era exatamente isso que era essa menina. E ela foi levada cativa para a casa de Naamã. E nessa casa ela cuidava dos afazeres, ela cuidava da casa. E o que é interessante, irmãos, é que a vida dessa menina, ela muda da noite para o dia. Você imagina uma menina vivendo com a sua família, vivendo em casa tranquilamente, de repente acontece uma guerra e ela é arrancada do seu lar, arrancada da sua casa, para estar em um outro lugar onde ela não queria estar. Ali estava essa menina. A vida dela muda da noite para o dia, no estalar de dedos. Como muitas vezes a nossa vida, ela muda da noite para o dia, no estalar de dedos. Hoje você está aqui, você está bem, está tudo tranquilo. Amanhã parece que é tudo diferente, é uma vida diferente, é um estado diferente, né? Parece que você está num país diferente, que você está numa família diferente. Você já acordou assim? Dormiu na tua casa e no dia seguinte parece que não é mais a mesma casa, a coisa parece que vira de cabeça para baixo, o negócio dá um nó. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu confesso, já aconteceu comigo. Você acorda no dia seguinte, está tudo errado, né? E um brigando com o outro. Não é mais a mesma coisa. As coisas mudam e muda para pior. Ela estava agora vivendo, irmãos, um pesadelo. E essa menina, ela presenciou a derrota do seu povo. Ela presenciou a derrota da sua família. Ela presenciou a família talvez tenha sido dizimado. Isso tudo ela percebeu. Ela viu que o país dela, ela entra em ruínas por causa de um homem, por causa de uma batalha. Tudo isso acontece na vida dessa menina. Agora ela é levada cativa e vai para a casa do seu carrasco. Olha que situação. Ela agora está servindo na casa do seu algoz. Era isso que estava acontecendo com essa menina. E o mais surpreendente nisso tudo aqui é o que diz esse verso 3. O verso 3 ele vai me dizer assim: disse ela à sua senhora: tomaram o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela era a cativa, irmãos. Essa era a prisioneira. Olha o que diz essa menina: a prisioneira, a cativa, aquela que foi arrancada dos seus pais, aquela que talvez tenha visto seus pais serem mortos. Eu não sei, a Bíblia não relata isso, mas podemos imaginar que a família tenha sido dizimada, e essa menina agora, ela está prisioneira na casa do seu algoz e defendendo o seu algoz. Parece uma coisa estranha, né? Ela na casa do algoz, agora ela sai em defesa dele.
mesmo sendo anônima, irmãos, nós podemos enxergar nessa menina uma alta identidade. Mesmo ela sendo anônima, eu digo para você, eu queria muito, muito que todos nós fôssemos assim, igual essa menina. Quem dera, que mesmo sem conhecendo, mesmo sem sabendo qual é a sua cor, eu não sei qual era a altura dela, se ela era feia, se ela era bonita, mas o que eu sei é que essa menina, ela tinha um caráter tremendo, algo que eu posso aprender com ela nessa noite. Ela era alguém que é capaz de, mesmo dentro da sua dor, mesmo dentro da sua amargura, ela era capaz de enxergar uma dor maior do que a sua. Olha que coisa tremenda. Ela enxerga a dor do próximo, mesmo dentro da sua dor. Ela enxergou a dor de uma pessoa que era o seu inimigo, que era o seu algoz. Seja sincero, você pensaria assim, irmão? Será que nós pensaríamos exatamente como essa menina? Quantas vezes nós jogamos fora oportunidade em situações que nós nos deparamos com ela? Jogamos oportunidade, irmãos, de abençoar a vida do outro, porque nós estamos com o nosso coração irado. Nós jogamos fora a oportunidade. Como eu aprendo com essa menina, irmãos? Eu, quando leio esse texto, o que mais me chama a atenção não é a cura de Naamã. O que mais me chama a atenção é o que esta menina colocou em prática e ensinando para mim e ensinando a você nesta noite, a sermos diferentes, ser diferente do algoz. Uma vez eu falei aqui na igreja, e sempre eu estou tocando nesse mesmo assunto, que é bom a gente lembrar, né? Quando a gente vê alguém que pega um filho e mata o filho, e como houve o caso daquele pai que é médico, que ele permitiu que fosse dada uma injeção letal no seu filho, depois ele permite que a criança era enterrada, irmãos, daqui a pouco ele vai ser preso, e ele diz, não, eu não participei de nada disso, e toda a sociedade sabendo que ele era participante. Irmãos, qual é a vontade sua, qual é a nossa vontade? O que você tem no coração de desejo de fazer com um homem desse? Talvez o seu desejo seja exatamente esse, dar uma injeção letal naquele pai, para que ele prove, para que ele experimente a mesma dor daquela criança, não é isso? Por quê? Porque nós nos igualamos aos nossos algozes. Existe um algoz dentro de nós e a questão é a oportunidade de colocar para fora. Essa é a questão. Essa menina, ela poderia ter pensado assim: o que? Ele está leproso, ele que morra. Ele que morra, ele que se perca. Problema dele. Mas ela fez diferente, irmãos. O verso 3 é para nós gravarmos. Disse ela à sua senhora. O que ela falou? Ah, tomara que ele morra leproso. Foi isso? Foi não, irmão. Olha o que ela falou aí, ó. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está onde? Em Samaria, ele faria o que, irmãos? Restauraria a sua lepra. Naamã e a esposa, opressores daquela jovem. Porque o interessante é que essa jovem, ela servia a esposa de Naamã. Ela estava ali na casa de Naamã. E o verso 4, ele diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor. O que ele diz? Assim e assim falou quem? A jovem. Falou a cativa. Falou a prisioneira. Assim e assim falou a minha empregada. Ela falou exatamente isso. A jovem falou da terra de Israel. Muitas vezes uma provação endurece o nosso coração ao ponto de não querer saber da dor do próximo. Muitas vezes as nossas provações, as nossas lutas endurecem o nosso coração. Quantos se tornam amargos, irmãos, por causa de uma dor? Quantos se tornam amargos por causa de um problema? É por isso que eu lhe falei, há famílias que você dorme e quando acorda, parece que a família é outra. Por quê? Por causa de uma amargura, um problema muda a história de uma família. Um problema, uma palavra que se diga, há uma guerra formada. O que você é? Você é fel ou você é mel?
Porque em meio à dor, nós precisamos pesar isso, irmãos. Precisamos colocar isso em prática. Quem eu sou em meio à dor? Quem eu sou quando estou cativo? Quem sou eu quando estou passando um problema sério na minha vida? Quem sou eu quando estou endividado? Será que eu sou a mesma pessoa alegre? Será que você consegue ser a mesma pessoa quando o problema vem como um trovão em cima de você? Você consegue ser a mesma pessoa? Quantas vezes nós fazemos igual Roberto Carlos diz na sua música, né? E que tudo mais vá para o inferno. Quantas vezes nós fazemos isso? Passamos um momento difícil e basta um bom dia para a gente, vá para o inferno. Uma amargura na alma. Nos tornamos amargos, nos tornamos como um fel. Essa menina poderia ter tido essa mesma atitude. Ela poderia ter dito isso ao tomar conhecimento que o seu Senhor estava leproso. Ela poderia ter exatamente essa atitude. Ele que vá para o inferno. Ele que morra. A pele dele que caia. Problema dele. Eu quero ver os pedaços dele caídos dentro de casa. Por quê? Porque eu sei o que ele fez com a minha família. Você consegue imaginar isso, irmão? Porque a gente aqui não consegue imaginar o coração daquela jovem, o que ela viu, as coisas que ela participou, as derrotas que ela viu da sua família. E tudo isso nas mãos desse algoz, na mão de um general. Você entende? Que pega uma jovem e agora leva ela cativa. Parece um castigo, irmãos. Como castigo você agora vai servir a minha senhora. Você vai servir aqui na minha casa. Você vai ser obrigado a olhar para a minha cara todo dia. O que essa jovem poderia falar, querida? Que tudo mais vá para o inferno. Ela tirada de sua casa, roubaram seu sonho, sem nenhuma perspectiva mais de melhora de vida, nenhuma perspectiva mais ela tinha, cativa em um país onde não era o dela. O Deus daquela nação não era o Deus dela. Olha quantas coisas tinha ao contrário para aquela jovem se tornar amarga como um fel. Ela tinha tudo para ser amarga. Olha como nós aprendemos com ela. Que lição que ela nos dá nesta noite. Ela agora descobre que o seu carrasco é leproso. Mamão com açúcar, irmãos. Que maravilha. Se é um de nós, você ia segurar o narizinho daquele homem e falar assim, de que é esse narizinho? Ele dizia, agora é seu. Né? Ia ficar na tua mão o nariz dele. De que essa orelhinha agora é tua. Você ia arrancando os pedaços do leproso. Muitos fariam isso. Muitos gostariam de vê-lo morto, se despedaçando. Mas ela tinha todos os motivos para se omitir, irmãos, e desejar que tudo mais fosse para o inferno. Ela poderia desejar que toda a família dele fosse contaminada. Ela poderia assistir isso de camarote, ver a esposa de Naamã contaminada pela lepra, ver todo o seu exército contaminado, todos os seus amigos contaminados, mas não foi essa a reação dela. E eu lhe faço essa pergunta: fel ou mel, irmãos? Eu quero que você atente para isso nessa noite. Quantas vezes em meio às circunstâncias nós nos tornamos amargos como fel? Quantas vezes nós somos indiferentes por causa das circunstâncias, por causa dos problemas que nos assolam? Essa menina era cativa na casa de seu algoz e nem por isso ela era amarga. Quando falamos de cativo, nós pensamos em algumas coisas, a gente pensa logo em droga, né? Ele é cativo, ele é prisioneiro da droga. A gente pensa em tanta coisa quando se fala em cativeiro, mas há muitas pessoas cativas de uma enfermidade. Pessoas que estão muito bem, vivendo muito bem, de repente recebem um laudo médico e o médico diz, olha, você está mal, pronto, já se torna amargo, já não quer saber de ninguém, já maltrata todo mundo, já fere, já pisa em cima de todo mundo. Você conhece alguém assim, irmão? Alguém que se tornou amargo por causa de uma enfermidade. Alguém que se tornou amargo por causa de um problema financeiro. Perde o emprego, pronto. Quem paga é a família, né? E essa menina me ensina. Ela me ensina, querido, a continuar sendo doce como mel.
em meio às lutas, em meio às dificuldades. Você sabe o porquê? Porque ninguém tem nada a ver com os meus problemas. É simples assim. Nós precisamos entender isso. Ninguém é culpado dos nossos problemas, irmãos. Às vezes a gente acha, não, eu estou passando isso por causa de fulano. Querido, analise, faça uma autoanálise da sua vida e veja se o problema que você está atravessando hoje, a culpa não é 100% sua. Faça uma análise. Será que não é 100% sua culpa e você quer transferir para outro? Você quer que o outro pague e viva no mesmo cativeiro que você? Por causa do seu problema, o problema que você mesmo criou. Precisamos pensar nisso. Senão nós vamos nos tornar sempre amargos, vamos viver uma vida de amargura a vida inteira. E a amargura não resolve o problema. Você não vai resolver o seu problema com amargura, não vai resolver. Essa menina era cativa na casa do algoz. Porém, queridos, ela não era amarga. Há pessoas que são cativas de um trabalho, pessoas que não têm tempo para nada. Você conhece alguém cativo de trabalho? Tem tempo para nada, aí se torna amarga. Pessoas que têm como cativeiro, por exemplo, um vizinho fofoqueiro, né? O meu cativeiro, o meu vizinho, ele é fofoqueiro, eu não consigo sair na porta, que aí a gente também se torna amargo. Inverte as ordens, querido, inverte. Começa a mudar a tua vida, que você vai ver se as pessoas ao teu redor também não irão mudar. Amado, eu fui cativeiro muito tempo de um vizinho que adorava colocar músicas em alto volume. Você já foi cativeiro? Você já viveu num cativeiro assim? Já viveu, Julinho, num cativeiro desse jeito? Um vizinho que colocava você prisioneiro, né? Você era obrigado a ouvir funk, Julinho, olha que maravilha. Já pensou o sábado inteiro à noite, você no teu ouvido? Irmão, é uma coisa de doido. Aí o que você faz? Eu vou me tornar amargo, agora também eu vou botar um louvor às alturas. Já viu guerra? Guerra de música é assim, né? Ele bota um funk lá e o crente pensando que está, né, numa guerra espiritual. Eu agora vou meter um louvor no ouvido dele. Você vai resolver o problema? Não, querido. Você está sendo fel. Você entende isso? Está entendendo o raciocínio? Ao invés de você se tornar mel, você é um fel. Está entrando na mesma guerra, na mesma batalha. O que eu aprendo com essa menina é não fazer, é não me igualar ao meu algoz, é não ser igual a ele. Dependência química na família, irmãos. Dependência química na família traz toda a família cativa. Toda a família cativa de um dependente. Quantas coisas nós poderíamos falar nessa noite? Seja você um canal de bênção de Deus dentro do seu cativeiro. Seja você um abençoador no teu cativeiro. Eu não sei qual é o cativeiro da tua vida, irmão. Não sei o que está te amargurando. Eu não sei o que está trazendo tristeza na tua alma. Eu não sei quem está te afrontando. Mas a palavra que Deus ministra ao meu coração é exatamente essa. Seja um canal da bênção de Deus no teu cativeiro. Seja você uma bênção. Ah, pastor, você não conhece o meu vizinho. Meu vizinho é o cão chupando manga. É, irmão. Seja bênção na vida dele. Eu vou contar uma história para os irmãos, que eu já me mudei daqui, então eu posso contar. Tinha uma vizinha, tem uma vizinha aqui do lado, uma senhora escura aqui, que tem uma mãe que tem um problema de saúde. Você sabe quem é, não sabe, Luciane? Logo no início, houve um problema ali, não sei, eu não sei o que houve, uma água que escorreu, eu não sei o que era, eu sei que ela criou uma confusão. Irmão, sabe o que eu passei a fazer com ela? Eu morava mais ali na frente. Eu passava todo dia que eu via essa mulher... Bom dia, senhora, tudo bem? Como é que está a senhora? Tudo bem? Ô, pastor, tudo bem. Aí a mãe dela enferma, chegava o táxi, eu parado ali na porta da igreja, eu ia lá abrir o táxi para ela, ajudava ela. Irmão, acabou o problema. Você sabe como é que se contorna um problema? É assim, irmão. É você sendo mel, é você mostrando o outro lado. Por que nós vamos entrar na guerra com ela? Ah, não, agora só está reclamando, agora que eu vou jogar água mesmo na tua cabeça, agora eu vou tacar ovo na sua cabeça. Não adianta, irmão. Não adianta.
Não adianta você se igualar ao seu algoz. Você será um outro algoz. Sabe? A gente reclama do algoz, mas a gente passa a ser um algoz também. Essa menina foi bênção. Ela foi doce como mel dentro do cativeiro. O Senhor vai te honrar, querido, creia nisso. O Senhor vai te honrar dentro do teu cativeiro. Creia nessa palavra nessa noite. É no teu cativeiro que Deus vai te honrar. A atitude daquela menina transformou a vida de Naamã. Olha o verso 14, verso 15. Olha, se ela fosse amarga, não teria acontecido isso aqui, irmãos. O verso 14 e 15 diz assim, ó. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus. O que ele fez? Olha que lindo, irmãos. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Sabe por que isso foi possível? Porque uma menina lá atrás não foi algoz na vida do seu algoz. Por esse motivo, esse homem foi ricamente abençoado, ele foi curado e ele reconheceu o Deus daquela menina. Ele reconheceu o Deus dela. Olha, não há Deus como em Israel. Aquela menina agora, ela estava vivendo, irmãos, em uma santa casa. Você sabe lá o que é isso? Você imagina quando Naamã voltou para casa, irmãos. Eu quero que você conjecture um pouco, quero que você viaje um pouco. Quando ele volta para casa e encontra aquela menina, como você acha que ele deve ter tratado ela? Sai para lá, empregada. É assim? Será que foi assim que ele tratou? Sai para lá, vamos embora, pega minha bota lá, pega meu chinelo. Não, irmão. Com certeza, se aquela menina, se ela tem 1,5 m, com certeza Naamã se ajoelhou, estendeu os braços e abraçou aquela jovem. Tenha certeza disso. Tenha certeza de tanta gratidão que ele tinha em seu coração. Uma atitude mudou o cativeiro. Uma atitude mudou o lar daquele homem. Uma atitude daquela menina. Naamã agora era um homem grato. E a gratidão, ela mudou a história daquela menina. A gratidão de Naamã mudou a história daquela casa. Toda vez que ele se olhava, pensa em quem que ele lembrava, irmãos. Toda vez que ele olhava para o seu corpo, ele via tudo limpo. Pensa em quem que ele pensava, Julinho. Em quem que ele ia pensar? Ele ia pensar em quem? Naquela menina. Ah, foi ela. Ela me abençoou. E eu conheci um Deus que cura. Você entende, irmãos? Quantas vezes nós mesmos, crentes em Cristo, nós nos tornamos como um fel. Quantas vezes nos tornamos como um fel, irmãos? Quando Deus nos quer como mel. Deus nos quer abençoadores. Deus nos quer sim abençoar. Ah, pastor, mas ele é meu algoz. Não interessa, irmão. Você pode mudar uma história inteira. Você pode mudar uma família. Você pode mudar uma nação com a tua atitude. Nós podemos mudar. Às vezes a gente quer, a igreja tinha que ser diferente, a minha igreja tinha que ser uma igreja assim, tinha que ser uma igreja assada. A gente começa a desenhar a igreja. Irmão, você quer que a sua igreja seja diferente? Seja você diferente. Faça você diferente. Comece a agir diferente. No seu trabalho, você quer o quê? Que seus amigos sejam mais doces com você? Seja doce com ele. Seja doce. E você colherá o quê? Colherá mel. Mas se você plantar o fel, você vai colher amargura. Só o que você irá colher. Que essa noite nós possamos sair daqui dizendo: Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero que o Senhor mude a minha história, mude a minha maneira de agir, de pensar. Ela passou a ser reconhecida, amado, na terra do seu cativeiro. Ali na terra do cativeiro, ela passou a ser reconhecida. Não seria mais uma escrava. Eu tenho certeza que aquela menina agora, ela não seria mais uma escrava como era. Ela não seria mais uma empregada. Ela seria agora um membro daquela família. Tudo iria mudar na vida daquela criança, irmãos, por causa de uma atitude. Pastor, isso não está na Bíblia. Não está, irmãos, eu estou conjecturando. Pela atitude de Naamã,
me leva a crer que ele levou essa atitude para dentro da sua casa, porque esse verso 15 me dá base para isso. Ele diz, ó, voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva. Olha o que ele disse, toda a comitiva, pôs-se diante dele e diz, eis que agora reconheço. Você não acha que esse homem mudou a casa dele, irmãos? Você não acha que esse homem mudou a atitude dele com aquela criança? Se ele reconhece, eu reconheço. Reconheço o quê? O que ele havia reconhecido? Que em toda a terra, ou seja, até lá na minha casa, até onde eu moro, não há Deus, não há como Deus de Israel. Não seria mais uma menina qualquer, irmãos. Essa menina era doce como mel. Fel ou mel? Como é você, amado, em meio ao cativeiro? Você é amargo, você é amarga ou você é doce? Salmo 137, verso 1 diz assim, olha o que diz esse salmo: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Ficar sentado chorando, lembrando dos problemas, irmãos, isso aí não vai mudar em nada, muito pelo contrário, isso pode ser um trampolim para uma depressão. Mas eu estou nesse cativo, estou com esse problema, eu vou ficar sentado, amargurado, vou ficar chorando. Não, irmão, isso é um trampolim para uma depressão, para um problema mais sério. Você precisa mudar a história. Como é que se muda a história? Sendo como mel, sendo doce, transformando a sua mente, entende? Transforme a sua mente. Ao invés de chorar, tome uma outra atitude. Olha o que diz o verso 2. Diz assim, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Harpa fala de quê, irmãos? Harpa fala de dom, harpa fala de ministério. Então não abra mão do seu ministério. Em meio à amargura, em meio ao cativeiro, não abra mão do seu chamado em Deus. Não abra mão, seja crente no cativeiro. Seja crente lá no seu cativeiro, onde você está passando um momento de dor, um momento difícil na sua vida. Seja você lá, seja você uma bênção. Deus vai te usar com o teu talento, amado, na terra do teu cativeiro. Assim como usou aquela menina com o talento dela, na terra do cativeiro. E o verso 3 diz assim para nós: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles penduraram as suas flautas, penduraram os seus instrumentos. Eles fizeram isso tudo de birra. Eles agiram com amargura, como fel. Quem sabe se eles estivessem cantando, o quadro não mudaria, irmãos. Trate com amor tudo aquilo que Deus te confiou. Deus confiou você esse cativeiro. É incrível isso. Mas Deus muitas vezes nos coloca num cativeiro e nos confia o cativeiro, porque é lá que nós iremos fazer a diferença. É nesse cativeiro da tua vida. Talvez o teu trabalho seja o teu cativeiro. Pessoas que te perseguem, pessoas que te pisam, pessoas que te maltratam, pessoas que não te valorizam. É lá que o Senhor vai te honrar. É lá no cativeiro. Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo essa palavra? É lá no cativeiro. Deus vai honrar você. Quanto maior era a perseguição, amados, mais Paulo era usado por Deus. Quanto mais Paulo era levado para o cativeiro, mais Paulo era usado por Deus. Quanto mais ele tinha uma vida de opressão, quanto mais ele era perseguido, maltratado, quanto mais ele era surrado, mais Deus o abençoava. Aonde Deus abençoava Paulo? Na terra do cativeiro. Era lá no cativeiro, Deus dava vitória a Paulo. Eu quero encerrar lendo o verso 4 de Salmo 137. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eles deveriam ter feito essa pergunta à menina de Naamã, irmãos.
Como poderá você ser bênção aqui nesse lugar? No lugar do teu cativeiro, como pode você agir assim? Você vai ouvir essa pergunta quando você mudar a história, na terra do teu cativeiro. Você vai ouvir essa pergunta: como pode as pessoas te perseguirem, te pisarem, e você se tornar uma pessoa doce? Como pode? É simples de entender, irmãos, porque o Deus que habita em mim, Ele é diferente. Ele me traz a paz no meu interior em meio ao cativeiro. E se eu tenho a paz de Cristo no meu coração, no meio do cativeiro, meu querido, pode se levantar quem for, pode se levantar quantos algozes quiserem, não vai mudar a minha maneira de agir. É assim que nós temos que pensar. Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença na terra da minha amargura, na terra do meu cativeiro. Fel ou mel? Fica essa pergunta para você. Amargo ou doce? Como é você, querido? O que dizem as pessoas que te conhecem? Seja doce como mel, em meio ao cativeiro. Seja doce como mel, na terra da tua aflição. E Deus vai te dar vitória. Você crê nisso? Deus vai te abençoar na terra da tua aflição. Deus vai te abençoar lá. Vamos orar, irmãos. Quero orar. Quero pedir a Deus essa noite que te fortaleça na terra da tua aflição. Aonde você está passando por esse problema que só você e Deus sabe. Talvez você esteja sendo perseguido dentro da sua própria casa, sendo perseguido no seu trabalho. Quem sabe, há pessoas que se levantam contra você, que tentam abater a tua vida, que tentam destruir a sua vida, que tentam paralisar a tua caminhada. Quem sabe alguma coisa que tenha acontecido com você, que te trouxe uma tristeza dentro da própria igreja, e você não tem força para caminhar. Deus te dará vitória. Não seja amargo, não seja amarga, seja doce, doce como mel. Coloque a mão no teu coração. Eu quero apenas orar por todos nós que aqui estamos, porque ninguém está livre de um cativeiro, irmãos. Nenhum de nós estamos livres de cativeiro. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra ela traz a nós uma revelação nesta noite. Senhor, eu não sei quantos aqui se encontram num cativeiro, Senhor, seja no trabalho, seja na sua casa, na sua igreja. Pai, eu não sei qual é o cativeiro dos meus irmãos, mas o Senhor sabe, e eu lhe peço que o Senhor fortaleça, que o Senhor não nos permita, ó Deus, que venhamos a nos transformar em amargos, que nós não venhamos a ser como os nossos algozes, Senhor, que nos perseguem, que tentam contra nós, que lançam palavras contra nós, mas que nós sejamos diferentes, que nós sejamos exemplos, Senhor, para os algozes, mostrando a eles, ó Deus, que o nosso Deus é um Deus de amor, é o Deus que está conosco, que Deus presente. Senhor, que todos possam ver que há Deus nesse lugar, que todos possam ver, Senhor, que há um Deus aqui que transforma, Pai. Ó Deus, usa teus servos desta igreja, usa teus filhos que estão aqui, Senhor, para fazermos a diferença lá fora, para que ninguém venha nos julgar, Senhor, como algoz, para que ninguém venha apontar a nossa igreja que é a igreja dos algozes. Não, Senhor, queremos ser diferente, que mesmo quando somos pisados, mesmo quando as pessoas nos humilham, mesmo quando as pessoas lançam calúnias contra nós, nós nos levantamos, Senhor, em amor, nós nos levantamos para orar, para abençoar. Queremos ser canal de bênção, Pai, em nome de Jesus, sermos como sal, sermos como luz nesse lugar. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela tua presença, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.